Olá, seja bem-vindo à nossa live. Muito boa noite. Então, para vocês que estão chegando, eu vou pedir um favor, que é começar a compartilhar. Hoje, a nossa live, a gente vai falar de um tema muito relevante. Nosso tema é o preço da rejeição, o que acontece quando viramos as costas para Deus. Você já vai entender sobre tudo que nós vamos falar. E enquanto o pessoal está entrando aí, que o Instagram está sinalizando, eu peço para você tocar naquele botãozinho, compartilhar. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, eu tenho muita coisa para compartilhar, coisas que, se você entender, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua casa, pode mudar uma cidade, pode mudar uma geração. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir a sua mente nessa noite. Amém? Então, olha, o que eu vou pedir para você também? Para você que nos assiste através do YouTube, você também se inscreve no nosso canal, tá? E compartilha, tá? Comenta, faz os comentários, que assim o nosso canal ele começa a engajar, o YouTube começa a entregar melhor esse conteúdo, tá? Então, assina o nosso canal Reino for You, ativa ali o sininho para que você receba quando a gente colocar aí os nossos vídeos, tá? E você poder assistir. Aqui no nosso Instagram, a gente tem muitos conteúdos, né? A gente tem a nossa sala de oração, que acontece às terças-feiras, às 8 horas da noite. Se você quiser participar, ela acontece via Google Meeting. Então, no nosso link da bio, você vai entrar lá no nosso grupo de WhatsApp e você vai receber esse link e você pode participar conosco. Tem sido poderoso, testemunhos maravilhosos têm acontecido ali. Quinta-feira de manhã, às 7 horas também, a gente tem a nossa sala de oração. Então, as nossas lives, às segundas e terça à noite e quinta de manhã, nossa sala de oração, certo? Não esquece também das nossas mentorias Chaves do Reino, onde ali a gente vai no profundo. Falamos sobre batalhas espirituais, trabalhamos profundamente as questões familiares, questões financeiras, questões com filhos. Então, se você quer saber mais sobre como funciona a mentoria Chaves do Reino, manda uma mensagem para a gente no direct que eu vou retornar para você para poder explicar tudo certinho. Amém? Então, gente, hoje a gente vai falar de um assunto assim muito profundo, um assunto que muitas vezes, quando eu vou compartilhar isso com as pessoas, elas simplesmente não sabem, né? E é uma coisa assim que é muito clara. O inimigo ele não quer que você saiba disso. O Brasil ele precisa saber disso. Só que está na Bíblia. A gente vai falar de Romanos 1, tá? Romanos 1. E eu te peço para que você que está aí, abra sua Bíblia, acompanhe comigo essa leitura. E é um assunto muito atual, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava... a carta de Romanos, ele escreveu para os romanos, ele estava ali em Corintos, tá? Então, o apóstolo Paulo, mais ou menos no ano de 57... O apóstolo Paulo ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, certo? Podemos começar? Você está já me acompanhando? Já compartilhou aí? Coloca aí um amém aí nos comentários, tá bom? Que a gente vai começar a falar sobre o preço da rejeição. Vamos falar sobre Romanos 1. Então vamos lá. Apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está em Corintos. Corintos é uma cidade na Grécia, tá? Então ele está lá em Corintos e ele escreve uma carta para os gentios, aquele povo que não era judeu, que morava em Roma. O apóstolo Paulo ele tem chamado para pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Então no ano ali mais ou menos de 57 ele escreve essa carta. E ele tinha que explicar muitas coisas, né, para aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Então, ele escreve que ele deseja visitá-los. Então, assim, os romanos, os gregos, eles tinham muitas culturas completamente diferentes dos judeus, né? Então, era muita idolatria,
muitas coisas diferentes. O grego, ele idolatrava a sabedoria, né? O romano também. Então, vou falar de muitas coisas aqui que naquele tempo acontecia de questão de idolatria e que a gente vê se repetindo muito nos dias de hoje. E a consequência disso, tá? É por isso que eu estou chamando a atenção que é um assunto que acontecia na época, mas é um assunto totalmente atual e que o Brasil precisa despertar para esse assunto. A sua casa precisa despertar para esse assunto, das heranças que a gente traz, né? Todo o povo brasileiro traz uma herança muito pesada sobre esse assunto que eu vou estar abordando aqui hoje. Amém? Então vamos lá. O povo romano, o povo grego, eles adoravam muitos ídolos, né? A cultura deles era de muita adoração. Então o apóstolo Paulo ele vai discipulando, ele vai doutrinando a questão de que Deus ele não se agradava da questão da idolatria. Então ele vai ensinando, né, a questão de que Deus eles não eram, eles eram indesculpáveis de falar que Deus não existia. Então eles tinham muitos deuses, eles cultuavam muitos deuses. Então a gente vai ler aqui em Romanos 1. Tá? Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Então, vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 18. Tá? Você em casa, depois com calma, você lê a parte inicial ali do capítulo 1. Que Paulo está se apresentando, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus, né? Então ele vai falando sobre isso, que o justo viverá sobre a fé. Então ele vai se apresentando ali, né, da importância do Evangelho. Então ele fala assim, ó, no 18, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, vamos até aí. Então, vamos lá. A gente sabe que quando Deus ele dá os 10 mandamentos para Moisés, o primeiro mandamento que Deus escreve é sobre a idolatria. Né? Não prostrará, né? Não fará imagem nenhuma, né, para você, não se prostrará a imagem nenhuma, porque só há um único Deus. Então, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é Deus falando que só há um único Deus. Então, para você ver a importância disso para Deus. E aí aqui o apóstolo Paulo está instruindo os romanos, que eram gentios, que adoravam muitos deuses. Então, olha só, vamos para o contexto da época. Então, os romanos, os gregos, aquela cultura que eles tinham como cultura, né? Eles nasceram na cultura de adoração de muitos deuses. Ele está falando assim, que o homem ele é indesculpável de conhecer a Deus. Por quê? Porque quando você olha a natureza, não tem como você falar que Deus não existe. Quando você olha um bebê no ventre de uma mãe, não tem como você falar que Deus não existe. Quando você olha as estações, não tem como você falar que Deus não existe. Quando você olha um fruto numa árvore, não tem como você falar que Deus não existe. Um animal dando cria, não tem como você falar que Deus não existe. Então, o homem que observa a natureza, ele vai ver que há algo divino. Então, ele não tem desculpa para falar assim, eu não conhecia Deus. Porque Deus, ele se manifesta na natureza. Amém? Tá dando para entender até aqui?
Então coloca aí para mim, amém, que eu quero saber se você está entendendo tudo que eu estou falando. E acompanha comigo o raciocínio, porque tudo que eu vou falar aqui é muito sério e eu tenho certeza que vai abrir a sua mente, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa, os seus filhos, pode transformar a sua parentela inteira, sua casa, seu bairro. E se todos entendermos isso, pode transformar um país e uma nação. Não sei se você conhece a história da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul era um país que era improvável, né? Até que eles conheceram o Evangelho. E em 20 anos, a história daquela nação mudou. Por quê? A Igreja do Senhor resolveu se posicionar como igreja e mudou a história de uma nação por causa do Evangelho. Então é isso que eu quero despertar aqui hoje, na sua vida. Quando a Igreja do Senhor Jesus se posiciona verdadeiramente, há mudança. Não é mudança só na sua vida, porque Deus, é claro que Ele quer mudar a nossa vida, mas a mudança na nossa vida, ela não é só para nós. Ela tem que tocar outras vidas, ela tem que tocar o ambiente onde eu estou. Por isso que é o reino de Deus. Eu tenho que estabelecer o reino de Deus aonde eu vou. Né, nos ambientes, no meu trabalho, aonde eu estou, na escola, na faculdade, onde eu estou, o reino de Deus ele deve ser estabelecido, porque eu sou embaixador do reino, certo? Então a igreja posicionada, ela tem o poder de transformar o ambiente. E na Coreia do Sul, se você ouvir a história da Coreia do Sul, você vai ver que uma nação foi transformada de um índice de pobreza para uma das nações mais prósperas em 20 anos por causa do Evangelho. Então, fica aí, tá? Por curiosidade de você conhecer a história desse país. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo que os homens, eles são indesculpáveis de saber sobre Deus, tá? Porque quando ele olha para a natureza, ele consegue ver Deus. Então, você não precisa adorar deuses, né? Então, a gente vê na história da Bíblia, muitas vezes, um dos pecados que Deus mais abomina, o pecado que Deus mais abomina é o pecado da idolatria. Isso a gente vê o tempo inteiro. Tanto é que quando Deus manda os israelitas tomarem a terra de Canaã, né, que era a terra prometida, o povo de Canaã era idólatra e ele manda tirar todo mundo dali. Por quê? Porque era um povo idólatra e aquele povo iria contaminar o povo de Israel. E através do povo de Israel, que era descendência de Abraão, a manifestação dos filhos de Deus ia acontecer. Né? Então o mundo, né, ia conhecer o povo de Deus através da descendência de Abraão. E os cananeus, que eram aquele povo ali de Canaã, eles eram idólatras. E Deus não queria que eles se misturassem com aquele povo. Então, a idolatria é um pecado que Deus abomina. E você vai vendo que, na história ali do Antigo Testamento, os israelitas, eles entram, eles conquistam, eles não obedecem, retirando aquele povo, né, de forma que Deus tinha ordenado, eles permitem, eles toleram alguns povos permanecerem e conforme vai passando o tempo, eles acabam se contaminando com aqueles deuses, acabam adorando aqueles deuses e por causa dessa desobediência, tá, de permitirem aqueles povos ali e de tolerarem e de adorarem outros deuses também, eles pagam um preço muito alto. Então a gente vai vendo na história, eles virarem escravos novamente, serem levados para a Babilônia novamente por causa do pecado de idolatria. A tribo do norte, né, ela é dissipada por causa do pecado de idolatria. Eu estou fugindo aqui um pouco só para te dar um contexto para você entender como que Deus abomina o pecado de idolatria. E eu não estou aqui trazendo julgamento sobre nenhuma religião. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Tá? Eu não estou pregando nada contra ninguém. Né? Eu não estou julgando ninguém. Eu estou pregando a palavra, que é a verdade. Né? Então, o meu compromisso é com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó, no 23, ele fala assim, ó. A partir do 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
Então ele está dizendo que os homens, né, eles se achavam sábios, né? Naquela época os gregos se achavam os sabedores, né? O portador da sabedoria, né? A Sofia, né? A deusa Atena da época, que é a sabedoria. Eles tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, eu vou repetir aqui, vou voltar aqui, ó. Está dizendo que eles se tornaram loucos, tá? Porque eles trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então, o homem idólatra, ele troca a glória de um Deus imortal, que é Yahvé, por uma imagem de um homem mortal, uma imagem de animais, e começa a adorar aquilo. E a Bíblia nos diz, em diversas passagens da Bíblia, que a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. Então, se eu adoro a Deus, eu vou me tornar semelhante a Deus. Agora, se eu começo a adorar uma imagem, eu vou me tornar semelhante àquela imagem. Só que a Bíblia diz que aquela imagem, as imagens, elas não têm olhos, elas não ouvem, elas não falam, né? Elas são uma imagem. Só que por trás das imagens, né, tem muitos espíritos enganadores, né? E isso tem muitos textos que falam sobre isso, que eu não vou entrar nisso hoje. Então vamos lá, a partir do 24. Ó, preste atenção que é aqui que a gente vai começar onde eu quero chegar. Tá? Agora a gente vai começar. Podemos? Agora você vai entender tudo. Tudo que eu quero falar, a consequência do pecado da idolatria. E por que hoje, no Brasil, nós vivemos tantos problemas. Tantos problemas. O que o Brasil hoje é reconhecido? Olha, eu já conheci muitas nações, eu já morei em 6 países diferentes. E é muito complicado quando você chega em algum lugar e o que falam do seu país é o país do carnaval. Às vezes é até mais conhecido do que o país do futebol. Sim, do futebol sim, mas é muito complicado quando olham para você, ainda mais quando você é mulher, e ou você chega no aeroporto sozinha e acham até que você é uma mulher que não presta. Isso acontece com muitas brasileiras, porque já tem um rótulo, tá? Que a mulher brasileira é uma mulher, né, de vida fácil. Isso é muito complicado. Isso é um rótulo, né, que o Brasil carrega, mas não é à toa. E eu vou te explicar o porquê. Então a gente tem um país com um carnaval, né, que é uma festa da carne, que o mundo inteiro conhece, um país que o índice de criminalidade é muito grande, um país onde o abuso infantil é um dos mais altos do mundo, né? Um país onde a prostituição é extremamente alta, né? Então, assim, e por aí vai, tá? Olha aqui o que a Bíblia fala. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Vou ler de novo, tá? Para você entender bem. Vou subir um pouquinho, versículo de novo, gente, porque isso aqui a gente fala, mas as pessoas não creem. Mas está escrito na Bíblia. Então vamos lá. Vou ler do 22 ao 24 de novo. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender. Isso aqui é um estudo. Tá? O pecado de idolatria e a sua consequência. Então vamos lá, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si.
Então, olha só, tem mais por aí, eu já vou ler. Então, olha só, está dizendo que porque o homem trocou a glória de Deus, tá, pela glória do homem, adorando imagens, adorando animais, ele entregou, por isso Deus entregou a impureza sexual. Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo. Tá pegando comigo? Coloca aí, estou pegando, estou entendendo. Escreve aí para mim. Preciso saber se você está entendendo o que eu estou falando. Isso aqui é muito sério e muitas pessoas não acreditam nisso. Não entendem, mas o que eu estou lendo está na Bíblia. 25, acompanha comigo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Continuando. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. Então pensa aqui comigo. Qual é a relação sexual natural da mulher? E qual que é a contrária à natureza? Você já vai entender. Eu não posso ficar falando aqui muito em detalhes, porque a gente está numa live no Instagram e tem certas palavras que a gente não pode usar aqui, porque talvez a minha live possa ser derrubada. Tá? Mas é só você usar os seus neurônios que Deus deu para você, você é inteligente, você vai entender o que a Bíblia está falando. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai te dar inteligência para você entender e revelação do que a palavra de Deus está falando. Está dizendo que mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Olha só. Tá entendendo comigo? Então, olha só. A Bíblia está muito clara, eu vou explicar aqui, que existe uma consequência do pecado da idolatria. Diz que o próprio Deus entregou as próprias paixões da carne. E as consequências disso é, a mulher ela troca a sua natureza da relação sexual por outras, tá? E o homem troca a relação sexual com a mulher por relação homem com homem. Então, a homossexualidade. É engraçado, né? Essa carta aqui foi escrita no ano 57, anos de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2024, então há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás já acontecia isso. Nós passaram-se 2000 anos, os pecados estão iguais. Mesma coisa, uma carta tão atual. E parece que a gente não aprende. Né? Pecado de idolatria, existe uma consequência devastadora, que é na nossa carne. Então, tudo isso que a gente vê hoje no Brasil, que eu comentei já, né? Essa consequência de um país que sofre tanto de promiscuidade, imoralidades sexuais, essa questão toda. Desculpa, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas eu estou pregando a palavra, mas eu tenho receio, né, de usar palavras aqui, a minha live ser derrubada, mas eu preciso trazer a verdade. Então, tempos hoje em que ficou tudo natural, a gente que o certo virou errado e o errado virou certo. Né? Até semana passada, retrasada, estavam votando se o termo mãe poderia ser usado não para não atrapalhar as outras pessoas, que elas iam se sentir ofendidas. Né? Então, uma grande maioria vai ter que se adaptar a uma pequena minoria. Então, tá uma loucura isso aqui. Então, quando eu lembro, né, a gente vê semelhantemente Sodoma e Gomorra. Né? Sodoma e Gomorra é uma cidade que Deus destruiu. Eu vou falar um pouquinho de Sodoma e Gomorra para a gente lembrar. Parece que a gente está falando das mesmas coisas.
né? Então, assim, o pecado, né? Deus, ele é criativo, mas o diabo, ele está sempre repetindo, né? Só você olhar a história, só você olhar a Bíblia, que você vai ver como as histórias se repetem. E Sodoma e Gomorra era uma cidade que a perversidade era tão grande, tão grande, tão grande. Deus queria destruir aquela cidade. Gente, a gente está falando de uma história lá de Gênesis, que está falando que Deus queria destruir porque os homens eram extremamente perversos. Aí Deus envia 2 anjos ali para poder tirar Ló daquela cidade, para poder salvar Ló, porque Abraão tinha intercedido e não tinha nem 10 justos na cidade, só tinha a família de Ló. E aí o anjo falou assim, ó, pega seu genro, pega tudo que você tem e sai daqui. Os genros de Ló não acreditaram que a cidade ia ser destruída. Para você ter uma noção que os homens da cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. Gente, isso é muito sério. Olha a tamanha perversidade daquelas pessoas. Tamanha perversidade, promiscuidade. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Tamanha era a promiscuidade. Homem com homem, devia ter de tudo ali. E aí Deus traz fogo do céu, queima a cidade inteira, destrói, acabou com aquilo. Você já vai entender que eu vou trazer para os dias de hoje. Né? É muita coisa que eu tenho para falar. Assim, eu não vou conseguir concluir isso aqui hoje, mas assim, já deu para você entender um pouquinho aonde eu quero chegar e o que eu vou te pedir. Isso aqui é um estudo muito profundo. Eu vou ter que continuar isso aqui na semana que vem. Então, assim, eu vou fechar aqui, vou pedir, por favor, para você, semana que vem, vem comigo, continua acompanhando, porque eu vou mais profundo nisso aqui. Eu vou trazer mais exemplos na Bíblia e para os dias atuais. E vou descortinar aquilo que o diabo não quer que você saiba. E a partir do momento que você entender o que o diabo está tampando na sua vida, você vai ser liberto, você vai se posicionar. Porque o que ele faz é fazer a gente viver um engano da idolatria. Aí você vai falar assim, mas eu não adoro imagem. Mas nós vivemos numa sociedade hoje que adora a si mesmo, que adora a própria imagem, que adora o próprio corpo, que só se preocupa com eu, que não se preocupa com o próximo, que só quer saber do seu próprio prazer, que não está nem aí para ninguém, que só quer saber se dá bem naquilo, entendeu? Do seu próprio prazer. Não se preocupa com o outro, não tem amor ao próximo. Gente, isso não é o que Deus tem para nós. E, infelizmente, nós vemos isso até dentro da igreja. O povo de Deus não vive um verdadeiro evangelho. Isso é falta de um posicionamento da igreja, da verdadeira igreja, posicionada. E é por isso que nós estamos vendo o diabo avançando do jeito que está avançando. E eu quero falar ainda, que ainda não tive tempo, e eu vou pedir, por favor, encarecidamente, para que você me acompanhe na semana que vem, porque eu ainda vou falar do que aconteceu na nossa cidade do Rio de Janeiro, os rituais satânicos que aconteceram naquele show do Rock in Rio. Eu vou falar sobre isso ainda não deu tempo de falar. E quanto crente ali, desculpa, não se sinta acusado, é por amor à sua vida. Foram muitas, mas muitos rituais. Mas Deus não quer você nesse ambiente. Deus precisa de uma igreja posicionada. Em nome de Jesus, vem comigo, semana que vem, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário e eu vou continuar esse estudo aprofundando em Romanos 1, certo? Então compartilha essa live e vamos continuar semana que vem se aprofundando aqui, tá? Não deixa de seguir Reino for You, faz os comentários, compartilha, porque Deus tem grandes coisas para derramar na sua vida. Deus abençoe.